Gente, boa tarde para vocês. Vou começar agradecendo. Obrigada pela presença. Eu olho para vocês aqui dentro num sábado, meio ensolarado, meio chuvoso, e fico muito feliz, muito mesmo, porque eu sei que vocês estão aqui pela proposta da discussão do livro, da leitura, do saber, da educação. Essa é a terceira edição do Festival Ações Literárias, que se torna FAUZIN, para que a gente possa olhar para as crianças, pensar nas crianças, proporcionar atividades às crianças, com uma perspectiva sensível de protagonismo, de participação ativa. E agora, às 15 horas, a gente começa com uma atividade que já tem um nome lindo, que é sensibilização literária. E essa pessoa, que é minha convidada, minha amiga querida do meu coração, que aceitou esse convite, ela é uma pessoa sensível, ela é uma pessoa maravilhosa. Eu estou muito, muito feliz que ela esteja aqui e muito feliz que vocês estejam aqui para ouvi-la. Como é o nome da nossa convidada, Cora? Nina Bronte. E eu chamei a Cora para apresentar a Nina comigo, porque a Cora é muito fã da Nina, não é? A Cora gosta da Nina tanto quanto eu. A Nina é uma descoberta da vida e vai ficar para sempre. A Nina é contadora de histórias, educadora, atriz e influenciadora digital. Todo mundo tem que seguir o Mar de Histórias no Instagram, hein, gente? Olha Perfil lá. imperdível. Ela diz que é uma profissional apaixonada pelas histórias e nós notamos. E ela conta, as histórias que ela conta, lê, ouve e principalmente vive. Encontrei na arte de contar histórias o canal perfeito para unir minhas 3 grandes paixões, as artes cênicas, a educação e a literatura. E ela é muito fera. Minha vivência como educadora inclui passagens por instituições como Escola da Vila, Escola Experimental Vera Cruz e Colégio Santo Américo, todos na capital paulista. Nós já vamos sair da frente. Neste último, exerci por 4 anos o cargo de mediadora de leitura, no qual conduzia as atividades na biblioteca com alunos de educação infantil, auxiliando a formação de pequenos leitores. Para reforçar este último objetivo, criei em 2014 a página Mar de Histórias, o perfil Mar de Histórias no Instagram, né, Nina? No qual compartilho dicas sobre literatura infantil, infância e maternidade. Ela é mãe de 2 meninas lindas, a Marina e a Elisa. E este perfil reúne mais de 18 mil seguidores. Em 2020, criei um canal no YouTube com histórias saindo da minha caixinha. E hoje nós curtimos 2 histórias que saíram das caixinhas e foram incríveis. Nina, eu vou te dar um abraço, te dar o microfone sem falar para te ouvir. Que delícia também. Quer me dar um abraço? Quer dar um abraço na tia Nina? Esse microfone para ela. Um abraço nela. Faça o que você quiser. Ai, que delícia de abraço. Alô, alô. Boa tarde, gente. Tá funcionando aqui? Tá. Obrigada pela presença de vocês. A gente teve uma contação de histórias agora, há 1 hora, mas quem não estava aqui há 1 hora? Ai, que bom, porque vai ter história para vocês também. Não precisa nem sofrer por isso, porque eu preparei mais uma história, porque eu sou a contadora de histórias, né, gente? Eu quero agradecer a Carol, a equipe da Casa de Criar, todo mundo por esse evento tão lindo e dizer que eu estou realmente muito feliz de estar aqui hoje trazendo um projeto que eu construo desde 2014, que ainda está sendo construído, que é o Mar de Histórias, e que agora tem um novo braço, um puxadinho, que é essa sensibilização literária. Então eu queria começar contando para vocês quem sou eu. O meu nome é Nina. Em 2001, eu passei na Faculdade de Artes Cênicas em Londrina, e eu fui com 17 anos cursar artes cênicas em Londrina, porque eu estava muito ansiosa, era um desejo da minha vida ser atriz.
E eu estudei muito e passei no meio do terceiro colegial, eu passei em artes cênicas e fui para Londrina. E quando eu cheguei em Londrina, eu peguei a maior greve que Londrina já teve, a Camila estudou na UEL, ela está de prova. E eu não aguentei ficar em Londrina esperando a greve passar, porque a ânsia de entrar no universo das artes era muito grande, eu fui embora para São Paulo. E quando eu fui para São Paulo, eu me formei em artes cênicas na oficina de atores Newton Travesso. Assim que eu terminei a oficina e que eu estava naquela ânsia de agora eu vou começar a trabalhar, eu vi que não ia ser bem como eu tinha imaginado, porque ser artista no Brasil era um grande desafio, os trabalhos não aconteciam como eu imaginava. E aí, já que ser artista não dava certo, eu fui ser professora, porque também é uma coisa, né, gente, que dá, né? Eu não sei qual era o caminho que eu estava pensando. Então, eu fui convidada por uma amiga, e essa minha amiga falou, Nina, eu tenho uma casa de brincar, onde eu trago as crianças, e eu gostaria muito que você viesse para cá, para você trabalhar teatro com as crianças. E aí eu fui e comecei a trabalhar com as crianças teatro. E aí ali, naquela casa de brincar, eu senti que eu fui picada pelo bichinho da educação. Ali eu senti que eu queria estar em contato diário com as crianças e eu percebi que eu não precisaria lutar contra algo que vinha dentro de mim, que era a luta contra o trabalho na educação, porque minha mãe é professora, meu pai é professor, meus avós eram professores, todo mundo na família era professor e eu sempre disse que eu não seria professora. E aí eu percebi que não, que eu queria ser professora e que a ideia de trabalhar com criança era algo que me movia, que me deixava bem. Então eu cursei pedagogia. Só que durante muito tempo na minha vida eu tive a sensação de que eu vivia com um pé em cada barco. Porque ou eu era a Nina atriz, que estava nos palcos, correndo atrás de trabalho e realizada fazendo isso, ou eu era a Nina professora, que estava em sala de aula, trabalhando com as crianças, e isso também me realizava. E por muito tempo eu tive a sensação de que esses barcos se distanciavam muito. Eu falava, agora eu vou ter que decidir o que eu vou ser. Eu vou ser atriz ou eu vou ser professora? O que é que eu vou fazer? Em 2014, eu morei um tempo em Goiânia. Quando eu voltei de Goiânia para São Paulo, uma amiga me chamou e falou, Nina, tem uma vaga no colégio onde eu trabalho? E a gente está precisando de uma mediadora de leitura, alguém que conte história para as crianças e que faça esse vínculo delas com os livros. E aí eu falei, ai, não sei, porque eu não sou contadora de história, eu sou atriz, eu sou pedagoga. Não, Nina, essa vaga é sua. E aí eu fui para essa biblioteca. E dentro dessa biblioteca eu comecei a descobrir livros que, como professora, eu nunca tinha visto em sala de aula. E eu ficava pensando, mas por que esses livros não estão chegando nos professores? Por que ninguém conhece essas obras? E foi aí que eu criei o Mar de Histórias, que é uma página no Instagram que tem como objetivo a divulgação de obras literárias. E foi justamente nessa biblioteca que eu senti que aqueles dois barcos que às vezes se distanciavam tanto, eu senti esses barcos se unindo. E quando esses barcos se uniram, e eu passei a trabalhar com a contação de histórias, abrindo a minha caixinha e contando histórias para as crianças, eu percebi que aqueles dois barcos se uniram e eles se transformaram em um submarino amarelo. Contar histórias foi um movimento que a vida me proporcionou para unir as duas Ninas que por tanto tempo viveram nesse dilema de ser isso ou ser aquilo. E como contadora de histórias eu me descobri uma Nina inteira, uma Nina que podia atuar e uma Nina que podia trabalhar com a educação. Então, o Mar de Histórias foi um movimento que a vida me ofereceu de eu vivenciar a ideia de ser alguém inteira, alguém que consegue unir as suas paixões. E o Mar de Histórias uniu a minha paixão pela educação, a minha paixão pela literatura e a minha paixão pelas artes cênicas. Em 2017, o meu marido foi transferido e eu voltei para Londrina, porque quando eu saí de Londrina, eu tinha deixado um nó lá. Porque abandonar um lugar que você tanto sonhou viver e estar, não é fácil. Então eu voltei para Londrina em 2017, a minha filha mais nova nasceu lá. E com as duas meninas em casa, eu vivi a experiência de poder compartilhar com as pessoas as experiências de leitura que a gente tinha. Então, poder mostrar que ler em casa é algo mais simples do que se imagina, que não precisa tanta coisa, não precisa algo idealizado.
E é essa a proposta do Mar de Histórias. O Mar de Histórias tem como objetivo principal levar a literatura para todas as pessoas. E hoje, aqui, com essa sensibilização literária, a minha ideia principal é que a gente possa conversar, é criar um diálogo. Eu não quero ficar aqui na frente só falando, porque se for para eu só falar, eu vou conseguir ficar só falando, mas eu gostaria muito de poder, como algo sensível, construir um momento de trocas, em que a gente possa viver esse momento todos juntos e construindo esse momento, as águas desse mar, nesse hoje, aqui e agora. Eu vou só ligar aqui. Espera lá, gente, que eu sou artista. A tecnologia, olha lá. A tecnologia não é... Eu sempre brinco que eu sou a menina dos livros. Eu não sei se vocês conhecem esse livro do Oliver Jeffers. E eu sou a menina dos livros. Eu tenho essa sensação de que viver entre os livros é algo que me completa e que me motiva e que me desafia diariamente. E a ideia aqui agora, nós não somos tantos, mas a ideia aqui agora era que eu acredito muito que para uma conversa acontecer, assim como uma contação de histórias, a gente tem que se sentir à vontade. A gente tem que se sentir perto e saber com quem a gente está conversando. Então eu queria numa apresentação rápida, sucinta, para quem se sentir à vontade, quem não se sentir não precisa, mas que vocês dissessem os seus nomes, com o que é que vocês trabalham e se vocês têm a memória de um livro que marcou a infância de vocês. É jogo rápido. Vocês topam? Sim? Então quem quiser começar, já começa. É tudo. Boa, gosto de gente assim. Sou Gláucia Ramírez, atriz, pedagoga, escritora, contadora de história e sou conselheira de literatura e livros do Conselho de Cultura. E um livro que me marcou muito foi A Macaca Sofia, do Bernedes José. Ok. Bom, meu nome é Fabiano dos Santos, sou publicitário e ilustrador e cartunista. E um livro que foi fundamental, o primeiro livro que eu tive contato e que inclusive me influenciou na área da ilustração foi da Eva Furnari, o Maneco, o Caneco, o Chapéu de Fumê. Mais alguém tem? Bom, eu sou Wagner, né, sou artista, e um livro assim, chama João Preguiçoso. Eu até pegava nessa biblioteca que minha mãe me trazia aqui quando era pequeno, e eu sempre pegava esse mesmo livro porque eu adorava ele, assim, ficou marcado. Não lembro quem que é o autor, assim, eu só lembro... Eu sou Gabriela, sou pesquisadora acadêmica de moda e linguagem e produtora cultural. E um livro que me marcou muito, porque foi o primeiro livro que eu comprei num sebo, chamava Rita Não Grita, e eu nem sei quem é o autor, mas eu tenho ele até hoje, todo velhinho, e eu fiquei muito feliz que eu tinha escolhido. Eu sou Jerusa, sou professora, escritora também, e é um livro, A Chave do Tamanho, de Monteiro Lobato. Sou a Meire, sou bibliotecária. Acho que um livro que me marcou na infância foi Patinho Filho. Mais alguém que se sente à vontade? Sou a Vera, né? E o livro que me marcou muito foi Os Três Porquinhos. Sou Fernando, macaco, produtor audiovisual, e acho que o livro que me marcou bastante foi Xisto no Espaço, da coleção Vagalume. Eu não lembro o autor. Eu sou Carol, sou professora, também trabalho com cultura e o livro que me marcou na infância foi Guarda-Chuva Doideiras. Acho que é da Silvia Top, não tenho certeza. Acho que é. Eu sou Delfim, o livro que me marcou foi Rosinha Minha Canoa. Eu sou Moisés, sou professor de matemática e música, e um livro que na verdade não é livro, que marcou muito minha infância, foi a Turma da Mônica, e eu adorava imitar, tipo, uma coisa minha assim, que eu guardo também, que um dos meus sonhos quando era criança era ser dublador.
poucas pessoas, quase ninguém sabe, assim, porque eu tinha até vergonha de falar. Então, às vezes eu lia, eu até hoje leio uma mensagem até no WhatsApp, com a voz da pessoa na cabeça, sabe? Então, a Turma da Mônica foi incrível. E eu li no jornal ainda, cara. Ficava esperando, né? Meu nome é Laura, eu sou professora também. O livro que me marcou foi Marcelo, Perdão, Marcelo. Lógico. Até porque acho que pegou muito por meu sobrenome, que é Martelli, eu tive um martelo. Meus amigos me chamavam de martelo, então casou ele e foi. É martelo Mas... Sou a Tatiane, sou professora também. O livro que me marcou muito foi A Bolsa Amarela. Maravilhoso, né? Descoberta do personagem. Tocou muito. E eu acho que essa ideia da gente poder ir fazendo esse resgate, de certa forma, também tira a gente de onde a gente está agora e, de certa forma, nos leva a um outro lugar, né? Essa sensação de relembrar, de retomar uma história, de certa forma, nos leva também para um outro lugar que não o aqui e agora. E isso é muito o que os livros fazem na nossa vida, né? Eles têm essa capacidade de nos tirar do aqui, agora e nos levar para um universo que talvez seja muito distante do nosso. E acho muito importante a gente se conhecer nesse sentido, porque a partir do momento em que eu já tenho um certo conhecimento de vocês agora também já me conhecem, a gente pode ir aos poucos se abrindo e pensando um pouco esse lugar da literatura. Porque a ideia hoje dessa nossa conversa não é trazer respostas, embora às vezes algumas respostas possam surgir, mas a ideia é que a gente possa parar para pensar e refletir mesmo nesse papel da literatura na infância. Peraí, gente, que de novo. Lá. Eu vou conversar com vocês hoje partindo de 3 pontos, que é a ideia do porquê ler e o que ler. Então, a partir do porquê ler e o que ler, a gente consegue pensar numa concepção de infância e de leitor, a gente consegue parar para pensar sobre critérios de escolhas de um livro e também a importância do adulto nessa mediação da leitura. E também, a partir do momento que a gente se desloca para o como ler, a gente passa a pensar sobre o contador de histórias que vive dentro de cada um e valorizar que cada um tem o seu jeito de contar histórias e que não tem um jeito certo, não tem um jeito errado, mas tem o jeito de cada um. E o mais importante dentro desse processo do como ler é você estar inteiro e se sentindo à vontade com aquela história que você está contando. Então a gente vai conversar um pouco sobre isso. E eu trouxe uma obra da Eva Montanari, que foi lançada pela editora Jujuba. Será que se eu falar sem microfone, vocês vão achar muito baixo? Vocês acham que tudo bem? Tudo bem eu falar sem microfone? Porque parece que eu... Tudo bem, Carol? Vai atrapalhar o áudio? Não. Não vai? Fica até melhor. Ah, então gente, de verdade, prefiro. Eu trouxe esse livro para vocês. A Eva Montanari é uma autora e ilustradora italiana, e ela desenvolveu esse livro especialmente para Jujuba. É um livro que foi lançado primeiro no Brasil, e eu vou ler ele para vocês. Ele se chama Hoje. Hoje. A coroa de 3 falou, hoje? Hoje. Hoje, Nick amanheceu aborrecida. Cristina, triste. Alice, inquieta. Antônio com dor de cabeça. E Ana coçando as costas terrivelmente.
hoje é mais um dia em que tudo pode acontecer. O que cabe dentro de um dia? E a Eva Montanari, ela me inspira muito a pensar sobre esse hoje no momento da leitura, ou até mesmo no momento de contação de histórias. Porque muitas vezes a gente chega para contar uma história e você tem todo o script montado, mas não dá para desconsiderar as transformações nesse percurso. Então, alguma situação que acontece e que você vai pegar essa situação para você para proporcionar uma transformação e colocar ali dentro da situação. E ao mesmo tempo, isso também acontece no momento de leitura com as crianças, que a gente não pode desconsiderar a presença da criança para fazer o que está escrito no livro e só como está no livro, e desconsiderar que ela está tentando interagir com você e falar o que ela tem que se sentir participante desse momento de história. E a literatura, ela tem esse movimento de unir e de dialogar. Então, para a gente pensar o lugar das histórias, eu selecionei uma história que é do William Breman, com o Fernando Vilela, para que a gente possa pensar um pouco nessa ideia do porquê ter uma história, do porquê é tão importante ou é tão significativo contar histórias. Tudo bem para vocês eu contar uma história agora? Vocês estão preparados? Aí eu vou contar um detalhe para vocês. Eu sempre, quando vou fazer uma contação de histórias, eu faço um aquecimento com essa garrafa e eu brinco com as crianças e falo que é para desenferrujar a imaginação. E esse movimento do desenferrujar foi um movimento que aconteceu e que também está muito relacionado ao que o hoje trouxe, que foi uma necessidade que eu senti de transformação no meio do caminho. Depois da pandemia, na primeira história que eu fui contar depois da pandemia, eu fui para uma livraria, contei a história e as crianças não entraram na história. A hora que eu levantava a caneta e falava que era o rei, eles falavam, não é o rei, é uma caneta. E eu mostrava um outro objeto e eles falavam, não, não é. E eu fiquei por muito tempo pensando, falei, gente, será que eu esqueci como é que você conta uma história? Será que alguma coisa está errada? Será que, sei lá, eu acho que eu enferrujei. E aí, por um instante eu pensei, falei, gente, essas crianças ficaram 2 anos com as telas. Elas estão na televisão vendo coisas que já vêm prontas e que não esse movimento da televisão e das telas não exige da criança criação nenhuma. Então, para elas é muito difícil olhar para uma caneta e falar é um rei, porque não é. O da televisão ele tem voz, ele tem roupa, ele tem todo um movimento. E como é que eu vou fazer a criança do nada entender que aquilo é um objeto? Então, esse movimento, antes da história que eu criei de deslocamento, que eu olho e falo, o que é isso aqui? E que daí todo mundo fala uma garrafa, eu faço um convite para que cada um desenferruje a imaginação e passe a olhar para a garrafa com novos olhos. Por exemplo, o que é isso? Um boto cor-de-rosa que está nadando no fundo do rio. O que é isso? Não vale o que falou na primeira sessão, porque eu não quero enferrujação nenhuma por aqui, gente. Quero coisas diferentes. Uma capivara morrendo de fome, mastigando uma folha na beira do rio. O que é isso? Esse é o timão do Rei Leão. Gente, é o timão do Rei Leão que tem umas pernas meio esticadas e tá lá no alto. Quem é esse objeto? Segundo o Vitor, é um príncipe. Um príncipe bonitão que está passeando no meio da floresta, encontra um cavalo branco. Quem é esse? Algodão doce. Gente, algodão doce, que derrete na boca. E não, volta a ser uma garrafa. A gente bebe uma água e aí a imaginação já está desenferrujada. E aí vamos para a segunda parte, que é o aquecimento para essa história. Então esfreguem bem as mãos. E a hora que essa mão estiver bem quentinha, mão nos ouvidos,
para não perder nenhuma palavra. E agora esfrega, 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 esfrega e mão nos olhos, para não perder nenhum detalhe. E agora esfrega, esfrega, que a gente vai colocar numa parte do corpo que tem sim que participar das histórias, mas às vezes tem que se controlar. E por último, a mão mais quentinha, a mão mais quentinha no coração, porque sem coração, história nenhuma acontece. Sabe que eu tava ontem à noite, gente, antes de dormir, eu tava bem cansada, mas daí eu falei, não, eu tenho que ensaiar a história que eu vou contar pro pessoal, porque, gente, vai que chega lá e eu esqueço e alguma coisa dá errado. Então, eu deitei, liguei a luz do celular para poder iluminar as letras, para eu conseguir ler, e aí eu fiquei lendo, porque eu queria decorar palavra por palavra, para falar tudo igualzinho tá lá no livro. E aí, a hora que eu tava lendo, o livro começou a tremer, ele tremeu e pulou dentro da minha cabeça e começou a chacoalhar para frente, para trás, para um lado, para o outro. Gente, de repente, escutei uma explosão. A história do livro foi parar dentro da minha cabeça, misturou com a minha imaginação e veio parar aqui, dentro da minha caixinha. Vocês estão preparados para ouvir essa história? Sim. Essa história se chama Carne de Língua. Carne de lua? Carne de língua. Eu vou só beber um gole de água. Janina, eu até entender carne de língua. Como será que é uma carne de língua? Você vai descobrir agora. Há muito tempo atrás, um rei se apaixonou por uma rainha. E assim que eles se casaram, o rei rapidamente levou a rainha para dentro do castelo. E a hora que a rainha entrou dentro do castelo, ela começou a emagrecer. Ela ficou doente e começou a emagrecer sem parar. O rei, vendo ali a sua rainha, por quem ele era tão apaixonado, se desfazendo, definhando, ele ficou desesperado e falou, meu Deus, o que está acontecendo? A rainha vai morrer. Ai, ela não para de emagrecer, e agora o que é que eu faço? Desesperado, o rei mandou chamar todos os médicos do reino. Eles foram até lá e nada. Ele chamou então pajés, curandeiros e nada. Ele chamou Você, matemático, você foi lá falar com a rainha? Você lembra? E você conseguiu resolver o problema? Gente, não batia, gente, nem os matemáticos resolveram. Chamou gente de todo canto e nada resolvia. A minha avó, que é contadora de histórias, ela também foi lá para tentar resolver esse problema e ela me contou que ela também não conseguiu resolver. Aí o rei já estava ficando desesperado e vendo a rainha emagrecendo, já na cama, já nem falava direito. O rei falou, eu vou resolver este problema. O rei, então, saiu andando pelo reino para ver se encontrava a solução. Você sabe o que está acontecendo com a rainha? Você sabe o que pode estar acontecendo com a rainha? Você sabe o que pode estar acontecendo com a rainha? Por que ela está emagrecendo? Por que a rainha está emagrecendo? Você está sabendo o que está acontecendo? Uhum. Você pode ajudar o rei? Não? Você sabe o que está acontecendo com a rainha? O rei, gente, andou sem parar. E aí chegou uma hora que ele avistou uma casinha lá no meio da floresta, foi se aproximando e colocou a cara na janela, bem do curioso, o rei. Ele foi chegando, e a hora que ele olhou lá dentro, ele viu que tinha um homem sentado e na frente dele tinha uma mulher
gordinha, ai, de bochecha rosada, que se chacoalhava na cadeira de tanto que ela ria. E a boca daquele homem, aquele camponês, se mexia. E o rei falou, gente, eu nunca vi minha rainha feliz desse jeito. Eu vou perguntar para esse camponês o que é que ele faz para ele ter uma esposa feliz. O rei bateu na porta e o camponês saiu. Majestade, é que eu devo a honra da sua presença. É que eu vi que a sua mulher está feliz e a minha mulher está lá, doente, morrendo, sofrendo. O que é que você faz para sua mulher ser assim? E o camponês respondeu, é simples, majestade. Eu alimento a minha esposa diariamente com carne de língua. Fez a cara da Cora. Carne de língua? Alimento diariamente a minha esposa com carne de língua. Gente, o rei saiu correndo, chegou no palácio, chamou o cozinheiro real e ordenou, eu quero que você faça um sopão com carne de língua. Eu quero carne de língua de cachorro, de gato, tamanduá, morcego, eu quero carne de língua de lagartixa, carne de língua de sapo, carne de língua de capivara, de borboleta, carne de língua de girafa, carne de língua de gente, tinha até carne de língua de sogra. Foi lá naquele panelão, mexeu a sopa e levou a sopa para o rei. O rei achou aquilo tudo, será que vai adiantar? Ele mesmo foi lá, abriu a boca da rainha deitada, agonizante, coitada, pôs a sopa na boca. Ela tomou mais um pouco. E assim que ela terminou de tomar a sopa, ela continuou emagrecendo. E aquilo ia se acabar, ela ia morrer. O rei, então desesperado, chamou o guarda e disse, guarda, vem aqui. Você vai levar a minha rainha até a casa do camponês. Mas eu não vou ficar aqui sozinho, não. Você traga para o palácio a mulher do camponês para ela me fazer uma companhia, porque eu não vou ficar sozinho aqui, não. O guarda achou estranho, mas então tá. Levou então a rainha até a casa do camponês e trouxe a mulher do camponês para o palácio. Assim que a mulher do camponês entrou no palácio, ela começou a emagrecer. E ela foi emagrecendo, emagrecendo. E o rei foi vendo aquilo e ficando desesperado. No final da 3ª semana, o rei falou, a mulher do camponês vai morrer. E agora, o que é que eu faço? Não está adiantando nada. Ele deu carne de língua para ela e não estava adiantando. O rei, então, foi correndo para a casa do camponês. E quando ele chegou na janela, ele avistou o camponês com a boca mexendo sem parar. E a rainha estava o quê? Você era a rainha. Você viu? Pois olha só, a rainha estava lá, rindo, gargalhando, gordinha, rosadinha, se balançando na cadeira de tanto que ela ria. O rei, então, gente, a rainha estava até enroscando com a outra pobre, coitada. O rei, então, foi lá e falou assim, escuta aqui, camponês, a receita que você me deu não deu certo. Eu levei a sua esposa lá para o meu palácio, ela está lá morrendo, e a minha esposa está aqui, feliz, dando risada, até se balançando na cadeira. Por que aqui está dando certo e lá em casa não? O camponês falou, mas rei, o que é que o senhor está fazendo? Eu estou dando diariamente carne de língua para minha esposa e também para a sua. Carne de língua de gato, de rato, de sapo, borboleta, tamanduá, girafa, capivara, todas essas línguas. Da sogra também. Acontece que o camponês olhou para o rei e segurou a risada. Rei, aconteceu um mal-entendido. Quando eu digo carne de língua,
São as histórias que a minha língua conta. O rei parou para pensar, lembrou da boca do camponês que se mexia sem parar e falou: é isso, carne de língua, as histórias contadas pela língua. Assim que o rei entendeu, ele mandou que os camponeses trouxessem, que o guarda trouxesse de volta a mulher do camponês, que em pouco tempo se recuperou. E no castelo, o rei passou a contar histórias para sua esposa todas as noites. Dizem os quenianos, que foram quem me contaram essa história, que as histórias realmente fazem muito bem para velhos, novos, reis e até mesmo para as rainhas. E esta história entrou por uma porta, saiu pela outra, e quem quiser que conte outra. E aí a minha pergunta para vocês é: vocês têm se alimentado com carne de língua? Porque nesse movimento de formação do leitor é impossível a gente encantar as crianças com as histórias e formar um leitor se esse encantamento e se essas histórias não estiverem dentro de nós. Para que a criança se sinta desejosa das histórias, ela tem que ver naquele que conta a história para ele o desejo de contar a história, o desejo de viver. E aí, se a gente não está sendo alimentado por essa carne de língua, por essas histórias, como é que a gente vai alimentar o outro com essas histórias? E aí, para isso, eu digo, não apenas com a literatura adulta, mas a literatura dita para todas as infâncias. E o Olívio falou sobre isso ontem. Eu achei incrível quando o Olívio Jecupé, ontem à noite, ele falou: as histórias lá no meu povo não são histórias para crianças, são histórias. Histórias que podem ser para todos. E é esse um movimento crescente na literatura infantil hoje em dia, que a gente chama de literatura para todas as infâncias. São histórias que alimentam os bebês, alimentam as crianças de 5 anos, alimentam as crianças de 10, 15 e 100 anos. Uma mesma história é capaz de tocar todas essas pessoas, em todas essas faixas etárias. Então, para a gente parar para pensar desse lugar da literatura no nosso dia a dia, o quanto eu estou transmitindo, o quanto eu estou encantada pela literatura e pelas histórias, e o quanto eu vou conseguir transmitir a partir do meu encantamento. Porque a criança olha no olho daquele que está contando a história, e a partir do momento em que ela vê no olho aquele brilho, ela pensa: eu também quero viver isso. Se a minha mãe, se a minha professora, se a minha tia, ela está tão encantada lendo essa história, eu também quero sentir isso. Então é esse movimento da gente internalizar o nosso papel de leitor, para então formar leitores. E aí eu trago aqui para vocês uma ideia, uma reflexão que é assim: qual é a lembrança que você tem das histórias e dos livros na sua vida? Você tem um livro especial, algo que te marcou e que você traz com você, e que às vezes você não se lembra, mas de repente você fala: nossa, tem esse livro. Tem uma cena em que a leitura te marcou? Uma pessoa que era referência para você? Alguém que, quando você fala de livros, você fala: nossa, eu lembro da minha tia, eu lembro da minha avó. Alguém que tem essa referência? Um momento de vida, ou vários momentos? Ou então vocês também podem chegar aqui e falar: Nina, eu não tenho nada disso. Eu nunca fui um leitor, os livros não fizeram parte da minha vida, mas hoje eu estou aqui porque eu também quero formar leitores, eu quero transmitir esse encantamento pela leitura para outras crianças, e tudo bem. É só partir daqui para agora e, pensando no hoje, criar essa ideia dessa transformação desse leitor. Então, tem esse trecho da Bia Vedran, que eu gosto muito, que fala: a criança que ouve histórias cotidianamente, ela desperta em si a curiosidade e a imaginação criadora.
e, ao mesmo tempo, ela tem a chance de dialogar com a cultura que a cerca e, portanto, exercer a sua cidadania. O encontro do seu imaginário com um mundo de personagens tão diversificados, pertencentes aos contos, sejam eles tradicionais ou contemporâneos, é um fator de grande enriquecimento psicossocial. Para a gente pensar esse lugar da literatura. Então, mas quando eu começo a ler para uma criança? E aí eu acho incrível essa ideia da gente pensar que na vida intrauterina, a criança ela já está ouvindo as histórias, ela já está sendo afetada pela melodia da voz da mãe que conta ou que canta. Porque durante o último trimestre da vida intrauterina do bebê, ele responde com seu próprio estilo à estimulação visual, auditiva e sinestésica. E, concretamente, na esfera da linguagem, ele percebe as propriedades rítmicas da fala da mãe. Então, a criança na barriga, ela está ouvindo a história. E aí, se a gente for pensar, a primeira literatura para as crianças são as cantigas de ninar, as parlendas, as poesias, as cantigas de roda. Ontem, ouvindo o Olívio, o filho do Olívio cantar, eu fiquei pensando que literatura diversa é essa, que a gente também estava vivendo a partir da música que ele estava cantando aqui pra gente. Trazendo um pouco dessa literatura que essa música também traz esse movimento, né? E pensar essa ideia da leitura, que ela pode ser na cama, pode ser no sofá, pode ser na fila do supermercado, pode ser no banco de trás do carro, ela pode acontecer em qualquer lugar. Essa ideia da perfeição que foi construída de silêncio absoluto, corpo estático, a criança parada, isso tem que ser desconstruído, porque a criança ela ouve a história com o corpo, e a partir do momento em que a gente manda ela parar o corpo, ela não consegue se conectar, ela também vai parar de ouvir a história. E essa construção dessa postura do leitor é algo que a gente vai construindo com o tempo e com a repetição e com as leituras, né? Espera lá. Deixa eu ver. A Yolanda Reis, que é uma pesquisadora colombiana, que trabalha muito com formação de leitores, com bibliotecários, professores e pais, ela traz muito essa leitura do afeto na literatura. E ela tem esse trecho que eu gosto muito, que fala assim: talvez, por sermos parte de uma saga escrita com palavras, precisamos ser nutridos não só com leite, mas também com esses invólucros, histórias, contos e poemas, onde se encontram os que estão chegando agora, os que chegaram há muito tempo e os que estão por vir. E os que se foram. Ler é, no fundo, estabelecer diálogos entre os que estão aqui e agora, com os que moram longe ou morreram, e os que estarão vivos quando estivermos mortos. É tornar visível e audível o invisível e o inaudível. Por isso, talvez as crianças peçam, queiram, necessitem que leiamos para elas. Precisam ser envolvidas, decifradas, acompanhadas, consoladas pelas palavras. Precisam também dar nome a tantas sombras, a tantas coisas indizíveis. Para a gente pensar que a partir do momento em que a gente oferece um livro para a criança, a gente está oferecendo um material simbólico para que ela construa a sua identidade, as suas ideias. E eu penso em 3 pontos do porquê ler. Então, Nina, mas por que ler? E eu vou trazer para vocês hoje 3 pontos que eu acho que são fundamentais. E o primeiro deles é a criação do vínculo. O vínculo que a leitura proporciona. A Yolanda Reis, ela fala muito sobre um triângulo amoroso que se cria entre pai, filho e livro. E que a partir deste momento de leitura, a criança ela recebe um banho sonoro e que vai construindo nela esse vínculo com o outro. Então, Nina, mas por que eu vou ler para a criança? Para eu poder me aproximar, para eu poder criar esse vínculo. E aí eu penso, quando eu perguntei para vocês, no processo leitor de vocês, se vocês se lembram de alguém ou de uma história, eu acho importante a gente pensar que, às vezes, mais do que o nome do livro ou o nome do autor, a gente consegue se lembrar de uma pessoa.
alguém que estava acompanhando esse processo de leitura, alguém que ofereceu o livro, alguém que estava ali perto nesse momento de leitura. Esse vínculo criado, eu até trouxe aqui para mostrar para vocês, deixa eu ver se ele está aqui, peraí, só um pouquinho. Que é justamente pensar sobre isso, ó. Se eu mostro esses livros para vocês, eles fazem algum sentido? Tem alguma memória? São livros que fizeram parte da infância de muitas pessoas e que eu sempre falo que a partir do momento que eu entro em contato com esses livros é como se passasse um videozinho na minha cabeça de momentos que eu já vivi de leitura em sala de aula ou em casa. Eu, por exemplo, eu tenho um vínculo muito forte com a obra de Monteiro Lobato, embora seja uma discussão importante e que vem sendo desconstruída, inclusive para mim, eu venho desconstruindo esse lugar, mas a obra de Monteiro Lobato tem para mim um lugar do afeto, porque quando eu falo de Monteiro Lobato, mais do que relembrar e pensar nessa história, eu lembro da minha avó deitada na cama, lendo a história para mim. Ao mesmo tempo que eu também lembro da Narizinho, que era uma menina que morava num sítio, e eu morei no sítio até os 16 anos. Então, a Narizinho, para mim, é alguém que proporcionou uma identificação. A partir do momento que eu estava lendo a obra, eu me via na vida da Narizinho, inclusive com a avó do lado contando a história. Então, esse lugar do livro, enquanto transmissão do afeto, de memória. Esse livro Vocês conhecem o Gigante Egoísta? Por muito tempo, eu tenho memórias fortes de uma imagem que me trazia uma angústia. E aí um dia esse livro chegou em casa e eu falei, gente, essa história, eu já ouvi essa história, ela mexe comigo. E aquelas coincidências do universo, pouco tempo depois eu fui para a casa dos meus pais e eu achei esse livro. E a hora que eu olhei para a capa do livro, é como se eu tivesse revivido sensações de infância, porque esse é um livro que era meu quando eu era criança. E quando eu peguei o livro, é meio que esse lugar da ficção, que a Meire até estava falando ontem, desse resgate, né? Do que a gente constrói, do que realmente é. Mas para mim fazia muito sentido, porque eu acho que foi a primeira vez que eu entrei em contato, a partir de um livro, com a morte. Porque o gigante morre no final. Então esse era um livro que trazia para mim aquela sensação que a morte traz. E é um livro que, a partir do momento que eu me deparei com ele, ele fez nascer muitas coisas, assim, muitas lembranças, muitas memórias. Então, da gente pensar também, mais do que o livro, mais do que o objeto, também essa pessoa que faz essa ponte da história, para essa criação de vínculo. Um outro ponto que eu acho que eu tenho pensado muito sobre isso são as descobertas que o livro proporciona. Então, eu vou ler para uma criança pensando no vínculo, eu vou ler para uma criança pensando nas descobertas que essa leitura vai proporcionar, né? Então, reviver sensações, relembrar cheiros, sentir medos escondidos e saudades. É também a fonte de experiência e de conhecimento do outro, de novos mundos, de novas possibilidades de existência. A criança, quando ela entra em contato com uma história que mostra para ela um universo diferente do dela, ela se dá conta de que o diferente existe, de que tudo não é igual só como é na casa dela, ou as crianças não são todas iguais, mas ela entra em contato com o diferente e ela entra em contato com a ideia de que a partir dessa leitura ela pode pensar quem ela é, quem ela quer ser e também quem ela pode ser. E a leitura proporciona isso para a criança. A imaginação é algo que depende da experiência para ser ampliada. E fica evidente o papel que a literatura desempenha como fonte de material simbólico para que cada criança comece a descobrir não apenas quem ela é, mas quem também ela pode ser. E essa ideia da literatura como salvadora do mundo, né? Muita gente fala assim, gente, a literatura transforma o mundo. Vamos atrás da literatura porque a literatura transforma. Na verdade, não cabe tudo isso, a literatura, né? A gente pode pensar a literatura no lugar
de que ela pode proporcionar a sua transformação, ela pode te levar a refletir sobre muitas coisas, e a partir do momento em que você se sente transformado, você se sente capaz e você sente o desejo de repente, transformar quem está ali no seu entorno, quem está perto, sem essa coisa extremamente grandiosa de, o livro salva, não dá para pensar sobre isso, né? E pensando essa literatura da primeira infância, né? Hoje em dia a gente encontra muitos livros para os bebês, muitos livros para a primeira infância, para as crianças pequenas. E aí pensar mais do que esse lugar da literatura para fornecer um vocabulário ou para que a criança se desenvolva e vá bem depois no vestibular, é pensar justamente nesse material simbólico que a gente está oferecendo para a criança. E que sim, existem estudos que comprovam que a criança que tem acesso à leitura desde cedo, ela tem um processo de alfabetização que talvez seja um pouco mais tranquilo. Mas não é esse o nosso papel de oferecer o livro para a criança, é justamente pensar desse lugar de oferecer esse material simbólico, de oferecer esse lugar para a criança pensar sobre o vínculo e as descobertas que esse livro pode proporcionar para a criança. E tem a ideia da leitura antes de dormir. Tem uma imagem que me agrada muito, que é pensar que o pai, quando ele lê uma história para o filho, antes dele dormir, é como se ele tivesse de mãos dadas, levando o filho para o universo dos sonhos. Então ele está de mãos dadas, está contando a história e ele diz, olha, você pode começar a sonhar acordado, comigo aqui do seu lado, e depois você vai se sentir capaz de continuar nesse mundo dos sonhos. O Maurice Sendak, que é autor do Onde Vivem os Monstros, ele traz uma referência que eu gosto muito de pensar a partir disso, que é que a criança que na infância teve um braço acolhedor no momento da leitura, ela por toda a vida ela vai receber a leitura como esse abraço. Ela vai trazer esse movimento do abraço, essa lembrança de alguém que o acompanhou nesse momento de leitura, nos momentos em que ela estiver sozinha fazendo essa leitura. E a gente pode pensar também no terceiro ponto, né? Então, tem os vínculos, tem os caminhos, tem as descobertas que o livro pode proporcionar e tem os caminhos. E sempre que eu vou falar dos caminhos, eu fico sempre muito tensa. Porque, na verdade, às vezes a ideia do caminho é o que muita gente busca. Então, lá no Mar de Histórias, eu recebo sempre muitos pedidos. Muitas pessoas que aparecem e falam, Nina, eu quero um livro que fale sobre morte. Eu quero um livro que fale sobre separação. Eu quero um livro que fale sobre amizade. Porque muitas vezes a ideia de oferecer o livro para a criança com essa temática específica é como se eu pudesse oferecer uma pílula salvadora para a criança e falar assim, eu estou lendo essa história para você, porque eu sei que está difícil, porque o seu irmão nasceu, e daí agora eu vou ler essa história de um irmãozinho que nasceu e eu vou resolver o problema em casa. Mas eu já li a história da criança que nasceu, você já não entendeu? Então, esse caminho da leitura como pílula salvadora é um pouco assustador, embora funcione muitas vezes. Pode funcionar naquela situação, mas não necessariamente você vai estar contribuindo para a formação desse leitor. Porque a partir do momento que você só oferece o livro para a criança enquanto remédio, a criança, toda vez que você oferecer um livro, ela vai pensar, acho que estão querendo me medicar de alguma forma, alguma coisa está acontecendo. O que eu tenho que tirar desse livro? E aí a gente perde a subjetividade do livro. Tudo que o livro pode trazer e a criança fazer a leitura a partir do que ela vê e não do que você está falando que você quer que ela veja. Em casa eu tenho um exemplo de um livro que sempre eu penso nessa ideia dos caminhos, né? Que é esse livro, O Vovô da Lalá. Esse é um livro que chegou em casa e desde que ele chegou, a Marina, minha filha de 8 anos, enlouqueceu com esse livro. É a história de uma menina que tem um avô, e o avô vai adoecendo, e de repente o avô morre. E aí, a Marina, a gente leu essa história, e ela enlouqueceu, ela amou esse livro. Ela andou com esse livro, sei lá, gente, uns 2 meses, onde ela ia com o livro para cima e para baixo.
E aí ela guardou o livro e passou um tempo. Passou um tempo, o meu avô morreu. E quando o meu avô morreu, a gente voltou para casa, e o dia que a gente voltou para casa, ela foi na casinha de livros. Ela pegou o livro e falou: mamãe, eu acho que hoje você tem que ler o Vovô da Lalá. E aí eu fico pensando que essa busca e essa indicação que ela me deu, ela não estava me dando remédio, porque ela já tinha criado esse vínculo, ela tinha essa relação do vínculo com a história. Ela viveu momentos de descobertas para ela, porque durante 2 meses ela ficou tentando entender esse processo. Então ela viveu o vínculo, ela viveu as descobertas, e aí a hora que chegou a hora do livro poder funcionar como um caminho, ele sim funcionou como caminho. Mas aí sem retirar essas etapas anteriores que contribuem para essa formação. Então eu acho muito importante a gente pensar esse lugar do livro enquanto pílula salvadora, da gente só oferecer para a criança uma história quando a gente quer resolver com ela algum problema, e não como um momento de prazer, um momento gostoso de leitura, um momento de aconchego, um momento em que a gente pode conversar sobre o que o livro está falando e descobrir juntos tantas coisas, essas leituras, essas muitas camadas que o livro traz. É justamente de pensar sobre isso. E pensar também nesse processo, né, da identificação que o livro proporciona. A criança, a partir do momento que ela vê no livro um personagem que está vivendo algo muito parecido com o que ela vive, e que esse personagem, de certa forma, está conseguindo colocar em palavras algo que para ela ainda está difícil, isso pode auxiliar. Então, quando a gente oferece, sei lá, um livro que traz a temática da raiva para uma criança, a gente pode sim também estar oferecendo para a criança a oportunidade dela entender como ela pode falar sobre isso. Mas não necessariamente oferecer com essa cobrança de: olha, agora eu estou te dando esse livro porque a gente vai ter que falar sobre a morte. Uma compra de consciência. É isso. Uma falta de capacidade de intermediar esse processo. De intermediar e de pensar uma forma de oferecer, mesmo quando a gente pensa nesse livro, como uma possibilidade mesmo que a gente está oferecendo para a criança entender um momento em que ela vive, dar a oportunidade para que a criança se descubra como alguém que precisa desse livro. Então a gente vai indicar um livro. Eu tenho uma vivência que eu tive na biblioteca de uma professora que falou: Nina, o fulaninho, os pais estão se separando, está muito difícil para ele. Eu preciso que você ofereça para ele um livro que fale sobre separação. E aí eu cheguei na roda de biblioteca e falei: gente, olha, chegou um livro aqui na biblioteca, muito legal. E mostrei o livro para a roda, para todo mundo. Falei: gente, esse livro conta a história de um menino que os pais se separaram, cada um foi morar em uma casa. E aí o menino ficou angustiado, mas ele foi vivendo essa situação de estar lá ou aqui. E aí eu vou colocar esse livro hoje na roda como indicação, e quem sentir vontade leva o livro. E quem que falou? Quem levantou na hora e falou: eu quero levar esse livro? Era o menininho que a professora falou: você tem que dar esse livro para ele. Mas ele fez esse percurso, ele caminhou até o livro falando: eu quero essa história, porque ele já tinha se identificado com esse personagem a partir dessa minha indicação. Então é um caminho diferente, quando a gente ouve a criança e a gente oferece e vê se ela aceita essa leitura ou não, né? Esse livro que eu falei, de separação, chama Lá e Aqui, que é do Odilon Moraes. Foi editado pela... Eu acho que eu não trouxe ele hoje. Ele foi editado pela Pequena... É verdade, ele está aqui, ó. Esse Lá e Aqui. É que eu tô na frente, né? É o Lá e Aqui. E eu até coloquei essa imagem do pássaro amarelo. A Olga de Dios é uma autora espanhola que eu gosto muito da obra dela. E quando eu li o Pássaro Amarelo, ele conta a história de um pássaro que ele tem asas, mas ele não consegue voar. E eu levei para a turma e eu estava na minha cabeça que eu ia naquele dia, tinha certeza que naquele dia a temática da conversa seria sobre as diferenças. Gente, estou levando a história de um pássaro amarelo que
que tem asa curta e não voa, é óbvio que a nossa discussão vai ser essa. E aí, quando eu levei o livro, as crianças começaram a conversar sobre compartilhar. E eu falei, gente, por quê? No fim da história, o pássaro amarelo, ele cria um mecanismo para ele voar e ele compartilha esse mecanismo com outras aves que não voavam. Se eu tivesse ido com a cabeça fechada de falar, eu só vou falar hoje com essa coisa de ser diferente, eu teria perdido a oportunidade de entender que eles estavam falando de um outro lugar, que a leitura que eles fizeram ali, naquele momento, foi do compartilhamento, que talvez isso, para eles, a leitura, a camada que eles acessaram foi justamente essa. Então, dessa escuta atenta ao que a criança está lendo no livro. Porque o papel do mediador é apresentar a obra. Mas a gente é referência para a criança. Se eu leio a obra e conto para ela qual foi a minha leitura, se eu termino de ler e falar, porque essa obra me tocou aqui, 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 a criança não vai falar sobre o lugar que ela acessou. Então, se eu chego e falo, olha, esse livro fala sobre as diferenças e hoje a gente vai conversar que todo mundo é diferente, eu não teria escutado que a leitura para eles foi sobre o compartilhar. Então, esse lugar do adulto na mediação é importante, é um lugar de respiro, sabe? De silêncio, de pensar, deixa eu ver qual é a resposta que essas crianças estão me dando. Mais do que eu ficar indagando a criança, sabe? Eu acho que é isso, você entendeu o que é isso, né? Então, o momento de escolha do livro, eu não sei falar o nome dela, Veta Pakovska, ela fala que um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma criança visita. Então, se a gente para pensar sobre o que ler para uma criança, então a gente pensa o porquê ler, pensando a partir do vínculo, das descobertas e dos caminhos, mas aí o que eu vou ler? Acho que é importante pensar o livro como um objeto que pode oferecer para a criança uma experiência artística. Então, mas como pensar isso? Então, eu elenco alguns pontos que muitas vezes auxilia no momento de escolha, né? Então, esse livro que eu acabei de escolher, que eu vou levar para as minhas crianças, que eu vou ler para o meu filho, ele está considerando a inteligência do leitor ou ele está trazendo tudo pronto? Vai ter um espaço para essa criança participar e falar do lugar em que ela está? Ou já vai estar tudo pronto e tem o começo, meio e fim, inclusive de um raciocínio? Então, a criança vai ficar só com essa ideia ou vai dar um espaço para esse leitor? A leitura está fluindo? Eu, enquanto adulto, eu me sinto bem lendo essa história? Porque tem isso, como eu disse no começo, se a gente não está transmitindo, se a gente não está encantado com a história, se a história não faz sentido para mim, eu não vou conseguir transmitir o encantamento. Então pode ser um livro lindo, maravilhoso, mas se ele não me toca, dificilmente eu vou conseguir transmitir o encantamento para a criança. Então, na hora de escolher o livro, a gente precisa também considerar isso. Como que eu me sinto lendo esse livro? Esse é um livro que me emociona? Eu posso compartilhar isso com as crianças. Olha, eu me sinto sempre muito emocionada quando eu leio essa obra. Eu gosto muito. Compartilhar com as crianças o que nós adultos sentimos também abre ali a oportunidade para que a criança se sinta à vontade de compartilhar. O livro tem um autor e tem um ilustrador, e embora isso seja muito básico, a realidade não é assim, porque tem muito livro que você vê e na capa não tem autoria, não tem o ilustrador, porque foi feito de forma, sei lá, no computador. E daí, a partir do momento em que você oferece para a criança um livro que, por exemplo, que seria, né, um livro com patrulha canina, um livro que traz essas ideias dos desenhos animados, a criança já vê isso na televisão. Por que não, a partir do livro, oferecer uma obra que tem ali um artista, que tem o papel do ilustrador? O Maurício Negro, ontem à noite, ele falou sobre toda a pesquisa que ele faz para ilustrar uma obra do Olívio Jecupé. Então, tem todo um percurso do artista que a gente oferece para a criança, quando a gente oferece para ela um livro que tem ali um ilustrador, que pesquisou, que pensou, que considerou a história, que mergulhou naquele universo para criar também as camadas na ilustração. E daí, se eu for escolher, eu vou oferecer um livro da Patrulha Canina, ou eu vou escolher um livro que tem uma ilustração, como a do Maurício, que faz toda uma pesquisa, isso vai fazer diferença na formação do leitor?
vai fazer diferença, porque a experiência do leitor com uma obra como essa, ela é muito diversificada. A criança, um dia ela pode ler de um jeito, no dia seguinte ela vai descobrir outras coisas, porque ela vai conseguindo encontrar essas camadas dentro do livro e ela percebe que a cada leitura ela tem um novo desafio. Senão fica aquela leitura que tipo, acabou, já entendi, já tá tudo certo, já estava tudo pronto, né? Esse livro, vocês conhecem... Acho que eu bati aqui. Este chapéu... Vocês conhecem esse livro? Todos conhecem? Não. Então eu vou mostrar para vocês, vai dar tempo. Ó, esse livro, ele é do John Klassen, e eu acho que ele traz um pouco, eu acho não, tenho certeza, ele traz um pouco dessa ideia da importância de considerar a inteligência do leitor. Então, ó, este chapéu não é meu. Vou ficar aqui. Este chapéu não é meu. Eu o roubei. Roubei esse chapéu de um peixe grande. Ele estava dormindo quando roubei. E acho que não vai acordar tão cedo. E mesmo que ele acorde, de certo não vai perceber que o chapéu sumiu. E mesmo que ele perceba que o chapéu sumiu, de certo não vai saber que fui eu que peguei. E mesmo que ele fique sabendo que fui eu, não vai saber para onde eu fui. Mas vou contar para vocês aonde eu vou. Eu vou aonde as plantas são grandes, altas e muito juntinhas umas das outras. É muito difícil enxergar no meio delas. Ninguém vai me encontrar. Tem alguém que me viu, mas ele disse que não vai contar para ninguém aonde eu fui. Então não estou preocupado com isso. Sei que é errado roubar um chapéu. Sei que ele não é meu. Mas eu vou ficar com ele. Além do mais, ele era muito pequeno para o dono. O chapéu serve em mim direitinho. Vejam, consegui! As plantas são grandes, altas e bem juntinhas umas das outras. Eu sabia que ia conseguir. Ninguém vai me encontrar.
esse livro considera ou não considera a inteligência do leitor. Ele traz ou não esse espaço para o leitor ir construindo as suas ideias a partir da leitura e brincar, né? Essa ideia de trazer um texto, uma imagem que vai mostrando completamente diferente do que está acontecendo, isso leva o leitor para um lugar de que ele está participando dessa história. Eu faço parte, eu estou vendo isso que está acontecendo, será que ele não está percebendo? É lindo, não é? Eu participei de um... Ele é simples e é bonito. Lina, tem uma versão antes de começar, roubei, né? Quebrar paradigma politicamente correto. E o quanto é importante, acho que a gente pensar desse lugar também, né? Essa censura de pensar, eu não vou levar esse livro para minha turma porque a gente vai falar que ele roubou? Será que esse livro tem que... Não, ele não pode ser lido porque ele traz isso? Ou eu vou levar isso para as crianças e eu vou deixar com que elas se divirtam e pensem desse lugar, desses olhos que falam, né? A Cecília Bajura, ela promoveu um encontro ano passado na revista Emília e ela falou muito sobre esse lugar do livro e do silêncio. O silêncio que os livros ilustrados eles proporcionam e o quanto esse silêncio da obra, ele proporciona que o leitor se movimente. Então, enquanto o livro está ali no silêncio, ele não tem imagens em excesso, ele não tem o texto em excesso, ele está oferecendo para o leitor a participação dele ir construindo essa narrativa, de se sentir participante dessa história, né? E esse elemento surpresa que o livro traz no final, do leitor falar, nossa, esse livro me enganou, olha o que é isso, que demais, né, esse lugar do leitor. É a mesma coisa esse, ó, do Eustáquio, que é a história de um mágico e que ele desaparece. E aí a gente pode imaginar esse lugar esse mágico, eu vou contar para vocês rapidamente a história de um mágico e ele vai fazendo a sua magia. E aí, de repente, ele chega e fala que agora ele vai fazer a magia do sumiço, do desaparecimento. E aí, a hora que ele desaparece, o leitor se depara com o silêncio e com a ausência de imagem. E ele vai ter a oportunidade de viver o desaparecimento. E que tem esse trecho, por exemplo, ó, bem, agora Eustáquio irá aparecer. Ele não aparece. Eustáquio, agora você pode aparecer, seu amado público lhe espera. E cadê o Eustáquio? Eustáquio. E veja a possibilidade de, a partir da ausência de imagens, criar essa situação para a criança, porque ela está realmente vivendo essa magia, né? O Eustáquio. Será que eu mostro se ele apareceu? Agora eu quero ver. Será? Mostra aí, Bia. Gente, mas e se ele não aparecer? Espera. Eustáquio, agora você já pode aparecer. Seu amado público lhe espera. Eustáquio. Que buraco ele se enfiou? Fica ansioso. Eustáquio. Eustáquio! Agora eu vou contar uma fofoca para vocês. Esse livro foi devolvido por muitas famílias. Esse livro foi devolvido. Muitas famílias receberam esse livro em casa e falaram, não, eu não quero esse livro com esse monte de página em branco.
Será que essa inteligência do leitor estava sendo considerada nesse momento? A imaginação não estava ativa. Como você chama essa criança? Não estava. Imagina devolver um livro desse, gente, com a reclamação de que tem muita página em branco. Não paguei por uma página em branco. E não é incrível esse Eustáquio? Mas como é o seu professor autor do livro? Não colocaram o Eustáquio. O Eustáquio não ia aparecer, mas nem no... Sumiu, desapareceu. Acabou o Eustáquio por aqui. Foi comprar cigarro. É. E aí, gente... Ele era um bom macho. Gente, ele não voltou mesmo, né? Eu quero mostrar para vocês esse livro, que eu penso sempre nessa ideia da... A partir do momento que a gente vai oferecer um livro para criança, tem pontos de atenção. E que ontem mesmo, aqui no festival, eu vivi, assim, das crianças estarem aqui e algumas professoras lá no chuveiro falavam, não encosta no livro! Chuveiro de livros. Estava lá para as crianças e as professoras falavam, não é para encostar nos livros. Será que se a gente coloca o livro nesse lugar de objeto sagrado, será que a criança vai ter vontade de pegar o livro? Será que ela não vai pensar, poxa, eu estou achando melhor eu nem chegar perto desse negócio para não dar confusão? E a gente tem esse livro lá em casa, foi sucesso com as minhas 2 filhas. Ele foi comido, foi lambido, ele foi molhado, mas ele foi um livro que foi vivo, um livro vivo, que foi muito utilizado. Então, a partir do momento em que a gente apresenta para a criança o livro como um objeto sagrado que fica lá no alto da prateleira e que ela não pode acessar, será que a gente está incentivando a leitura? Esse livro não pode estragar, ele é caro. É um cuidado que, sim, a gente tem que mostrar para as crianças os procedimentos de utilização do livro. Ensinar, é um procedimento. Mas a gente não pode colocar o livro enquanto objeto sagrado para que ela não chegue perto, porque senão a gente acaba assustando e afastando, né? Um outro ponto de atenção é que muitas vezes a gente lê um livro e fala assim, e se elas não entenderem essa obra? Como é que eu vivi uma situação com esse livro, vocês conhecem Um Dia, um Rio? Ele conta a história do desastre de Mariana, do barro, da lama que se espalhou da barragem. E quando eu li esse livro pela primeira vez, eu falei, gente, não vai dar para eu ler esse livro para uma criança. Não sei se vai ter essa compreensão. Aí um dia eu falei, não, eu vou levar. E eu levei esse livro para ler para crianças de 4 anos. Eu vou mostrar as imagens para vocês, ó. Começa aqui. E ele vai vai fazendo essa aproximação, né, dos personagens. Nossa. E aí, as imagens são lindas e muito fortes, né? E aí, para mim, ler para crianças de 4 anos esse livro foi um grande aprendizado, porque a hora que eu acabei de ler, uma criança falou assim, nossa, esse monstro da lama destruiu tudo. E quando eu acabei essa leitura, eu falei, gente, e eu por alguns instantes eu pensei em não trazer esse livro, porque eu pensei que ele não fosse entender. Talvez a criança não tenha entendido que a minha compreensão de adulta, que sabe que está relacionado a uma tragédia que aconteceu, mas ele fez essa leitura. Foi um monstro, na verdade foi um monstro de lama que destruiu tudo. Pode ser que essa criança que ouviu essa história com 4 anos, quando ela for ler essa história com 9, ela vai acessar novas informações, ela vai ter mais informações sobre essa obra.
mas eu não preciso deixar de ler para a criança com medo dela não entender. Ela vai captar ali o que for possível para ela, né? Acho importante a gente pensar essa ideia de sempre ficar explicando a moral da história para as crianças. Essa preocupação com a faixa etária, que muitas vezes a gente fala, eu quero um livro para crianças de 3 anos, eu quero um livro para crianças de 5 anos. A gente precisa conhecer o leitor, porque não necessariamente o livro tem essa idade, né? Depende muito da experiência leitora que a criança traz. E a ideia de sempre ler o livro antes de levar para as crianças, porque você não sabe o que te espera, se você não conhece, pode ser que no meio da leitura você fale, nossa, acho que não dava, para essa criança agora aqui não dava. Agora, como ler? A gente tem que pensar sempre que o livro ele é um objeto. É um objeto que ele tem cheiro, ele tem peso, ele tem muitas características que fazem com que ele proporcione essa relação, né? Então, ele não é apenas um pedaço de papel. Ele tem um cheiro, um volume, uma cor, uma textura. Ter um livro nas mãos é ter uma ação que repercute pelo corpo todo. E por isso é importante permitir que o corpo explore o livro, não apenas os olhos. Tocar, cheirar, apalpar, abrir, fechar. Oi. A gente vai olhar eles. Você já está muito curiosa? Você já quer olhar? Pode olhar. Tem um monte de livro aqui. Como que vai ficar fechado? Pode olhar o livro, né, Cora? Aí essa ideia da leitura para os bebês, eu gosto, vou mostrar esse, gente, que é lindo, e que a Mari tem ele ali atrás. Vocês conhecem esse livro, Olha, Olha? Esse livro, ele foi escrito pela Bruna Lubambo, junto com a Aline Lucena, que ela é psicóloga, né, Mari? Fonoaudióloga, e ela fazia um trabalho em consultório com crianças dentro do espectro autista. E ela traz nessa obra, você quer esse, Cora? Eu já te dou. E aí eu acho interessante pensar desse livro, que assim, embora ele tenha sido pensado, né, Mari, com essa ideia de crianças dentro do espectro, se você for ler para um bebê, você pode começar essa leitura só observando as imagens, conversando sobre esses personagens, trazendo a sonoridade. A leitura, ela não precisa ser literal desde o primeiro encontro, porque esse tempo de leitura também é algo que se constrói com as crianças. Então, você pode chegar com um livro e proporcionar uma exploração que a criança vai ficar 1 minuto, o bebê ou as crianças menores, e aos poucos a gente vai aprofundando e construindo esse movimento da leitura, Mas olha que lindeza. E esse é um livro que ele traz uma brincadeira com os olhos. Então, de brincar com essa movimentação. E os bebês, gente, os pititicos, eles enlouquecem porque eles já vão nessa coisa da repetição, de olhar e de perceber que eles estão ali participando desse momento, de leitura. A ideia de contar histórias a partir da narração, que pode ser de memória, usando objetos, pode ser com música. Cada um vai encontrando dentro de si um jeito de contar a história aqui que te preencha e que vai chegar até o outro. Essa ideia de contar como alguém é algo muito difícil. A gente tem que meio que ir descobrindo nesse processo a sua forma de contar a história, como você se sente bem e como você consegue chegar àquele que está ouvindo a sua história. E pensar, quando a gente fala em bibliodiversidade, nos livros que você oferece para as crianças, de pensar na diferença, na ampliação do universo, dos personagens, dos enredos, dos temas, dos estilos. Oferecer uma grande diversidade de personagens para que a criança entre em contato, se a gente pensar naquela ideia do porquê ler, pensando nos caminhos, para que ela possa encontrar o diferente e também o igual dentro dessa diversidade literária. E agora eu queria convidar vocês para vir aqui. Eu trouxe alguns livros pensando
pensando na bibliodiversidade. E aí a gente tem um tempinho para mexer nos livros. E se alguém quiser falar, eu escolhi esse, para a gente conseguir pensar por que você escolheu esse livro. O que fez com que você se vinculasse a esse livro, ou não gostasse desse, ou gostasse de outro? Posso pegar? Convido vocês. Aí a gente pode sentar aqui, ó, em volta, para a gente pensar. E... A gente não fica na biblioteca, né? A gente senta no nosso marzinho aqui. Eu queria ver o de Maria. Esse? Então. Você conhece a Leotolda, Cora? Eu adoro a Leotolda. Eu adoro a Leotolda, gente. A cor desse livro É demais, né? Gente, pega. A gente tem que pegar com a mão. Ô, Moisés, faltou falar versão brasileira. Versão brasileira. Escolha mesmo. A Bibi? Você tem esse aqui é uma adaptação em quadrinhos. Aí você tem o Eu peguei pra exemplo meu aluno que ele tem autismo, também a vontade de trabalhar ela. E é demais a Pipi, né? Deixa eu ver esse aqui. Esse. Isso mesmo. Eu tenho outro. Seus inglês. Isso é bom, né? Sobre... É muito bom. Não é maravilhoso? Ele é. Esse para os bebês. É mesmo. Gente, esse livro. Sempre que eu leio para os pititicos, eles ficam encantados. Porque é demais, né? Você trabalha com os pitocos. Gente. O da Lala? Não é lindo? Eu gosto dele também. Claro, esse você encontra o PDF. Esse livro não tem à venda, é gratuito. Ele foi um livro feito pela biblioteca, pela Secretaria da Educação de Belo Horizonte, num projeto, e foi feita uma tiragem muito pequena. Se você quiser, me manda uma mensagem que eu te mando o PDF dele, porque é um PDF que é aberto, E tem o segundo que eles lançaram esse ano, que também traz vários artigos sobre a literatura na infância. É incrível esse. Deixa eu ver aquele lá. Gente. Eu também. Você já escolheu de ler? O que será, né?
acredito. Você achou? Ah, mas tem uma... É. Ai, é verdade isso. Ele é muito pequeno, né? Ah, esse? Ai, você gostou? Ai, eu também gosto. A Vera que foi leu da Janera. Muito bonita. É incrível aquele livro. Ah, abriu a janela. Cadê a Leotolda? Eles estão procurando a Leotolda. Gente, esse livro, eu sou muito fã. Esse é demais, né? Você já conhecia? Ele é uma trilogia. Tem Esse Chapéu Não É Meu, o outro chama Quero Meu Chapéu de Volta. E o terceiro eu não lembro. Você lembra, Meire, o nome? É o do urso? É. Ai, é engraçado, gente. Não tem. É, esse não tem. Olha a sereia! Tá procurando a Leotolda. Você achou a Leotolda? A Leotolda é a amiga deles que desapareceu. Onde ela tá? Eles vão procurar dentro da baleia, ó. Você gosta mais de livros comigo? Eu também gosto. Não é. A Leotolda não tá aí. Eles ficam só procurando. Ela quer achar a Leotolda. Sereiona. Quer ver? Deixa eu dobrar aqui pra vocês. Será que vai achar? E foi lá na lua para procurar a Leotolda. Você vê quem é a Leotolda? Ó, a Marina acha que a Leotolda era assim. E a Elisa acha que a Leotolda era assim. Cada um desenha do seu jeito. Ah, isso é demais. Eu pus um bilhetinho na biblioteca, escrevi na biblioteca, né? Legal você não desenha. Se você quiser mandar o seu desenho depois da leitura, você manda pra mim. Ai, que legal, Meire, isso. Porque dá vontade, né? Não, mas na hora que você escrever, aconteceu milhões. É. Eu também fiz. Sim, sim. É, uma resenha, eu acho. Eu não sei se tá 4 ou 5. Da Emília. Eu vou atrás pra ler. É lindo esse livro, gente. Ai, o Eustáquio, você tem o Eustáquio?
Não, eu vou fechar já. Tá. O Eustáquio! Não é demais esse? Esse você já viu, ó, quer ver? Ó? Esse você já viu? Caderno de jardineiro. Que é Angela Marques. Ei, Eustáquio! Depois você me fala. Tá aí! Contigo, acho que já vai ser. Oi! Você que é do meio. É. Simples. Você que é do meio, vocês têm estudado o peso, a mensuração, ou seja, a importância do homem e da mulher nessa tarefa. Diferenciando os gêneros, você fala? O homem ou a mulher? Dizendo assim, como marido, como esposo, como, né? Na nossa sociedade, o machismo é a mulher, né? Então, tem essa tarefa da leitura, que isso tem... E o quanto, quando na vida da criança tem um homem leitor, o quanto isso é significativo. Exatamente. É verdade isso. Mas é a mulher, né? É o papel da mulher, acaba cabendo muito a mulher esse movimento. Quando você perguntou, né, que Eu falo com Suzane, não tem esse detalhe, mas ninguém perguntava. Não, contava. É da mãe também, né? Mas o que eu me lembro de infância, que eu vi filme, mas isso assim, escola. Não, aí eu estava falando para ele, aí depois pegou 64, aí peguei 64. Aí acabou de se já era um pouco. Então pode, aí acaba, vão acabar com isso, não deixa criar nada não. Vamos mostrar que eles podem ser algo que depois a gente não vai dar conta. Exatamente. Então, tudo isso, então eu paguei por tudo isso. Mas sabe que Mas com os filhos,